Olá, gente boa de Deus, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou hoje aqui com a minha Bíblia e trago para vocês um trecho das Escrituras, que é um trecho muito interessante, que é um trecho da conversa de Jesus com um especialista na lei. Queria ler para você. Diz assim o texto: E eis que um especialista da lei se levantou para pôr à prova Jesus e lhe disse: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como é que você lê? Ele respondeu: Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a sua mente, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: Você respondeu certo. Pratique isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de assaltantes que lhe tiraram a roupa e espancaram e foram embora, deixando-o quase morto. Por coincidência, um sacerdote descia pelo caminho. Ele viu e passou pelo outro lado. Do mesmo modo, um levita que chegou a esse lugar viu e passou do outro lado. Mas um certo samaritano, que estava viajando, chegou junto dele, viu e se encheu de compaixão, aproximou-se dele e tratou suas feridas, derramando nelas óleo e vinho. Então colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata, deu-as ao dono da pensão e disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei o que você tiver gasto, e mais. Terminando a história, Jesus disse: Qual dos 3, na sua opinião, foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que o tratou com misericórdia. E Jesus lhe disse: Vá e faça você também a mesma coisa. Esse texto é um texto extremamente importante, extremamente interessante, pois é um texto que fala de muitas coisas. Eu tenho a experiência de pregar desde os 15 anos de idade e confesso a você que já visitei esse texto, já li esse texto, já estudei esse texto diversas vezes. E cada vez que você vai estudar esse texto, você acaba achando e encontrando ensinamentos diferentes. Cada comentarista que você lê, cada autor que você lê comentando sobre esse texto, cada Bíblia de estudo traz elementos para você que são elementos interessantes no texto. Eu queria colocar aqui alguns vídeos, uma série de vídeos, não sei quantos, falando desse texto. E queria que você acompanhasse comigo. Hoje, eu faço essa leitura e trago para a gente algumas questões simples, mas que estão no texto. Perceba que Jesus sempre está cercado desses religiosos que querem lhe pôr à prova, que querem, duvidando dele ou pegar ele em alguma falha, em algum erro, tentam pôr Jesus à prova. E esse homem era um homem especialista da lei, um intérprete, um homem que conhecia muito bem a religião, que conhecia muito bem a lei, que conhecia muito bem os mandamentos. E esse homem pergunta para Jesus algo que é interessante. Ele diz: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Veja que essa é a preocupação não de um homem simples do povo, não de um homem pobre. Os pobres, sempre que estavam com Jesus, tinham questões muito práticas. Os doentes, questões muito práticas. Eu quero ver, eu quero ser curado, eu tenho um servo na minha casa que está doente. Esse homem não.
Esse homem tem uma consciência da vida pós-morte. Esse homem tem a consciência de uma existência para além de respirar. Mas esse homem se ocupa da intelectualidade, esse homem se ocupa não só da intelectualidade, esse homem se ocupa de elocubrar, de refletir. E a preocupação dele é a preocupação de alguém que está falando sobre vida eterna. Claro que é uma preocupação que advém do fato de tentar pôr Jesus à prova. A pergunta dele é filosófica, a pergunta dele é reflexiva. E Jesus, ele é maravilhoso, porque ele vai pôr aquele homem à prova e vai dizer o que está escrito na lei. Você, o especialista da lei, me diz o que está escrito. Mais ainda, Jesus diz assim exatamente como você lê. Porque aqui Jesus já está propondo para ele uma outra reflexão que eu proponho para você, mais importante do que conhecer os mandamentos e mais importante do que ficar citando a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, como se lê, ou, em outra versão, como se interpreta é importante. Como é que você lê e como você interpreta? Qual é a sua visão sobre a Escritura? Claro que ali nós estamos diante de dois homens que conhecem bem a argumentação e Sócrates já inaugurara esse estilo, né, de debate, esse estilo de questionamento onde não se responde, mas se pergunta. E Jesus, nessa maiêutica socrática, Jesus diz para ele, como é que você interpreta? E aí esse homem diz, olha, ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a sua mente, e ame ao seu próximo como a você mesmo. Aí Jesus diz para ele, depois dessa resposta essencial, desse resumo da lei e dos profetas, pois todas as leis e todos os profetas se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, Jesus diz, você respondeu bem. Mas aí Jesus diz para ele, pratique isso e você viverá. Ele quer saber e a pergunta dele é, como eu vou herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele, você vai viver. Perceba que a proposta de Jesus não é uma proposta do pós-morte. A proposta de Jesus é trazer esse homem que pergunta sobre vida eterna, possivelmente pensando em uma existência além, pensando numa reflexão além. Jesus chama ele para a realidade da vida e diz, ame a Deus e ame ao próximo, e você vai viver. Jesus propõe para ele e para nós uma reflexão que é a reflexão da prática de vida. Enquanto muitos querem saber do céu, Jesus anunciava o reino de Deus, ensinou a gente a orar, venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra, como é nos céus. Jesus propõe uma realidade prática de vida que interfere nas realidades. O cristianismo nunca foi teoria, nunca foi filosofia, o cristianismo nunca foi um amontoado de doutrinas, o cristianismo é prática de vida. Só para você ter uma noção, até pelo menos muito tempo depois, cerca de 30 anos, o primeiro texto que nós temos do Novo Testamento é reconhecido, alguns outros textos já existiam, mas o texto do Novo Testamento, como nós temos, só foi de fato cair na mão de algumas pessoas, como nós temos depois do 3º, 4º século. Essa é uma pergunta de Jesus. O cristianismo era algo que não era cristianismo ainda, mas assim, a cristandade era algo de prática de vida. E aqui a pergunta dele, a resposta de Jesus é, ame a Deus e ame ao próximo e você vai viver. Ele não disse você vai para o céu. Ele disse você vai viver. E aí o homem querendo justificar-se,
Noutra versão aparece assim, querendo ele justificar-se, na minha versão também diz, mas ele querendo justificar-se perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Perceba que essa é uma pergunta do mérito de quem vai ser ajudado. Ele diz, querendo achar uma justificativa, querendo achar uma desculpa, ele diz, quem merece a minha ajuda? É uma pergunta que coloca o mérito naquele a quem eu vou ajudar, que coloca o mérito do perdão em quem eu devo perdoar. Será que ele merece o meu perdão? É uma pergunta que nos coloca diante de um outro texto de Jesus em Marcos, que certa vez tinha um homem aleijado, um homem cego, melhor dizendo, e os seus discípulos discutiam quem pecou, ele ou o pai dele, para que ele nascesse assim. E Jesus acaba com aquela discussão teológica, Jesus acaba com aquela discussão, né? E diz, olha, nem ele pecou, nem o pai dele, mas ele assim nasceu para que fosse manifestada na vida dele as obras de Deus. Porque importa que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia, pois a noite vem e ninguém mais pode trabalhar. E Jesus se dirige àquele homem e o cura. Porque a proposta de Jesus não é a gente tentando se justificar diante da pobreza, da miséria, da doença, nós termos uma pergunta teórica. Ele tenta justificar-se. Ele quer achar o mérito da ação não nele, mas o mérito da ação no outro. Quem é que merece a minha ajuda? Quem é o meu próximo? A quem eu devo ajudar? A pergunta dele é seletiva. E é interessante porque nós somos assim, ao invés de nós nos preocuparmos em dar pão a quem tem fome, nós nos preocupamos se aquele que vai receber o pão merece, se ele é preguiçoso. Ao invés de darmos uma esmola, nós ficamos preocupados com o que ele vai fazer com o dinheiro. E às vezes não damos e nos justificamos com afirmativas. Essa tentativa de justificar-se até hoje é assim. Nós olhamos a sociedade e percebemos Jesus dizendo assim, tive fome e me deste de comer, tive sede de beber, nu e me vestistes, enfermo foste ver-me, preso visitar-me, e nós justificamos o não fazer por teorias. Esse homem queria justificar-se. Jesus responde a essa tentativa de justificativa para não fazer, ou dessa seletividade, ou dessa meritocracia que no Evangelho não existe. Jesus responde contando a história. Olha, tinha um homem que estava caído numa estrada. Os assaltantes pegaram ele, bateram nele e deixaram ele à beira da morte. E ele caído naquela estrada, simplesmente vieram duas classes de pessoas, classes entre aspas, vieram o sacerdote e o levita, que representam os religiosos. Passaram do outro lado e não se moveram de compaixão por aquele homem, não atenderam. Mas veio um samaritano. Samaritano era tratado pelos judeus e por aquele intérprete da lei, absolutamente com certeza, como pessoas impuras, pessoas indignas, pessoas maldosas. Eles não falavam com os judeus. Jesus escolhe singularmente a figura do samaritano. Imagina alguém que Jesus usasse, que você odeia, que você não gosta, que você não quer o bem dela. Jesus usa a figura dessa pessoa para dizer a você, olha, esse homem veio, atendeu esse homem, tratou das suas feridas, colocou em cima do seu animal, levou uma estalagem, pagou a estalagem, mandou que cuidassem dele e disse que voltaria, e se gastassem mais, ele pagaria o que devesse. É tão interessante isso, porque Jesus conta essa história e faz uma pergunta. Lembra qual foi a pergunta daquele intérprete da lei? Quem é o meu próximo? E aí agora, a pergunta de Jesus é, quem foi o próximo desse homem que estava caído no chão, beirando a morte? O samaritano diz, olha, quem foi o próximo dele foi aquele que cuidou dele, o samaritano. Jesus diz, faz o mesmo, faz o mesmo.
Perceba que Jesus troca a lógica da questão. Jesus não está preocupado com a seletividade de quem eu deva ajudar. Jesus não está querendo que nós busquemos o mérito naquele a quem vamos ajudar. Quem é o meu próximo? Quem eu devo ajudar? Quem merece a minha ajuda? Agora a pergunta de Jesus muda a tônica e traz aquele intérprete da lei para o centro da história, para o centro daquele diálogo e diz: quem foi o próximo? O homem diz: o samaritano. Pois bem, seja você o próximo. A pergunta que devemos responder quando vamos agir e fazer o bem não é quem devemos ajudar. Na verdade, nós devemos pensar que nós somos o próximo daquele que está caído. Jesus está dizendo para ele: seja você o próximo. Não, a pergunta não é quem é meu próximo, a pergunta é de quem eu sou o próximo. E na história, quando Jesus usa a figura do samaritano que o atendeu, Jesus está querendo dar uma lição clara. Nós devemos ser o próximo daqueles que estão caídos. Devemos ser o próximo daquele que está doente, enfermo, preso, nu. Devemos ser o próximo daquele que está depressivo. Devemos ser o próximo daquele que não tem pão. Essa parábola fala de misericórdia, de termos misericórdia, que é a expressão da religiosidade que aquele sacerdote e levita não foram capazes de entender da história de Jesus. A expressão da misericórdia e da verdadeira religiosidade está em atender o outro nas suas necessidades, de amparar o caído, de se comprometer, ter compaixão, ter paixão com o outro, ter simpatia com o outro, ter empatia com o outro. Eu queria que você lesse esse texto e relesse esse texto e pensasse comigo. Quais lições Jesus traz para a gente a mais nesse texto? Por hoje, eu fico aqui. Deixo para você um abraço. Deixo para você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós voltamos a qualquer hora com mais o Bom Samaritano, para mim e para você. E que Deus nos abençoe. Amém.